estão acontecendo é a igreja sendo provada na sua fidelidade, na sua busca, na sua comunhão, na sua sabedoria e na visão nova que Deus quer dar a cada um de nós, porque eu creio que Jesus, a gente pode estar aqui e Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar a qualquer momento, igreja. Amém, queridos? Aí a gente falou sobre o comportamento do profeta, como Deus usou o profeta. Sabe o que foi que eu observei hoje? Eu lendo essa palavra, desde madrugada que eu leio essa palavra, eu observei que Deus, nesse período, Ele estava numa necessidade tão grande. Deus tem poder, tem autoridade? Tem. Mas como Ele não pode vir pessoalmente e realizar e fazer as coisas que precisam ser feitas pessoalmente, Ele precisava usar o homem. E o homem que Ele encontrou com o coração que poderia ficar envolvido com aquilo que Deus quer, que tinha comunhão com Deus, foi o profeta Elias. Foi Elias. Aí foi lá naquela cidade pequenininha de Tisba, trouxe Elias e usou Elias. Mas Ele usou Elias numa proporção tão grande, Ele como Deus, que teve um momento que o Elias disse assim: vixe, não estou aguentando. Senhor, eu não estou mais aguentando. Porque manda o Elias falar com o rei, cara a cara, com o rei mau. Os últimos 12 anos, os últimos 24 anos era o rei mais perverso daquele reinado. De 19 reinados, o pior rei foi o Acabe. Não é isso? E ele entregar o recado dizendo: não vai haver chuva. Pronto. Tu quer adorar um Deus Baal? Que vocês estão colocando para ele todo o crédito de que ele é um Deus próspero, um Deus da próspera. Vai passar aí 3 anos e meio sem chuva, ainda tem mais, sem orvalho nenhum. E assim, conforme a palavra de Elias. Por quê? Porque Deus já tinha colocado sobre Elias aquela autoridade, porque a palavra de Elias era a boca de Deus aqui na terra. O que é ser boca de Deus aqui na terra? Qualquer pessoa hoje que prega é a boca de Deus falando. Não é isso. A boca de Deus é quando você prega uma passagem bíblica e que você recebe, escuta. Pode ter um conhecimento teológico muito grande, né? Mas você não sente aquela unção de Deus falando e transformando você, limpando você através do poder da palavra. Não é isso? Mas você pode de repente pegar outro pregador, outro profeta, pregando a mesma passagem bíblica, a mesma palavra, e você entrar no júbilo, entrar em comunhão com aquela palavra, e você receber, e você sair da igreja alimentado, com a sua fé revigorada. Isso sim que é falar com a boca de Deus. Deu para entender? Porque o Senhor não quer saber quem você pode ser. Não, pode fazer. Porque poder fazer, qualquer um pode. Poder pregar a palavra com crédito de coach ou com sabedoria, qualquer um pode. Mas pregar a palavra e ela fazer o efeito que ela precisa fazer na vida de um escolhido de Deus, que é ele sair daqui alimentado, aí é a diferença. Então o Senhor não quer saber o que é que você e eu podemos fazer. O Senhor quer saber quem você e eu verdadeiramente somos, para que Ele possa confiar e nos usar como a boca dele, falando a palavra com poder de cura e libertação e conscientização. Glória a Deus. O profeta Elias passou por tantas experiências, deu recado, saiu e fez e aconteceu. Andou 200 quilômetros, andou mais 220 quilômetros, voltou de novo, entregou o recado, aí fez a prova lá, a luta, a briga, a guerra dos deuses. Elias estava na frente e Deus honrou aquele homem. Passou 3 anos e meio, aquele homem passando humilhação, sendo alimentado por uma viúva, sendo alimentado pelos corvos, passando necessidade, caminhando a pé. E Deus honrou aquele homem durante aquele dia, por causa da obediência daquele homem. Mas aquele homem, quando saiu daquele lugar com a vitória, mostrando que o Deus é Deus, você pode dizer: o teu Deus é Deus? O Deus que tu veio glorificar aqui hoje é o Deus de poder e autoridade, que reverte o quadro da tua vida e da minha vida. E quando esse homem saiu dali, né, que entregou o recado, né, Deus disse: olha, vai avisar Elias que aparelha o carro aí,
Entendeu? Come aí em cima do Monte Carmelo, parelha o carro e cai fora. Porque está vindo uma grande tempestade, uma grande chuva. Né? E ele também ficou sabendo pelo mensageiro de Jezabel que ela ia pegar ele, ia matá-lo. E o homem ficou com medo. O grande, poderoso homem que Deus usava, que disse não vai chover, e Deus honrou e não choveu, ficou com medo. Aquele homem fugiu para o deserto, dormiu debaixo de um pé de zimbro, e o Senhor mandou um anjo e colocou lá um bolo, um alimento, e assou no fogo diante dele, e fez ele comer aquele bolo, e disse, olha, vai, não temes, come deste alimento aqui que eu estou te dando agora, e caminha aí 40 dias e 40 noites, vai com a força deste alimento. É isso que o Senhor está dizendo hoje, vai com a força deste alimento. Porque este alimento tem poder. E o homem foi, mas ficou com medo. Por quê? O primeiro princípio disso tudo é porque ele não olhou somente para Deus nesse momento. Ele estava muito cansado, ele foi olhar para a mulher. E quando a gente olha para o homem é fraco, o homem é falho. Diga aí para o seu irmão, o homem é falho. Diga aí para o seu irmão, não confie no homem não. Confie só em Deus mesmo. Só Deus. Só Deus. E quando ele olhou para aquele homem ali, o homem com medo da mulher, fugiu com medo da mulher. Colocou a mulher, exaltou o demônio que estava naquela mulher. E a segunda vertente da fraqueza de Elias naquele momento foi ele achar que ele estava só. Como ele comenta aqui, estou só. Né? Senhor, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, versículo 10 do capítulo 19, e busco a minha vida para também me tirarem, Senhor. E Deus lá no versículo 15 diz assim, o Senhor disse-lhe, vai Elias, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nissi, ungirás a rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, tu ungirás a profeta em teu lugar, Elias. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, mata-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, mata-lo-á o profeta. Diga, o profeta também matava. O profeta também matava. O profeta matava. Não da sua vida não, da morte também. É sério, diga aí, o negócio é sério. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias não sabia que tinha esses 7.000 homens que Obadias, 100.000 homens que Obadias alimentou, escondido. E Elias não sabia que tinha 7 pessoas que ainda estavam sendo fiéis a Deus. Sempre haverá um remanescente fiel. Sempre. Diga aí para o seu irmão, você é um remanescente? Você faz parte desta cúpula de Deus? Fique firme, diga aí, fique firme. Não tema o homem, tema somente a Deus, porque Deus é Deus, Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Glória a Deus. E quando Deus me der a autorização, eu vou falar sobre essa experiência que passava o Senhor como um grande e forte vento dentro da caverna. Elias foi para a caverna. Elias entrou em depressão. Dá para entender? Um grande homem de Deus entrou em depressão. Tu já pensou se um pastor hoje em dia entra em depressão? Vamos terminar de matar o pastor, está em pecado, está endemoniado. Infelizmente, boa parte das igrejas brasileiras, principalmente as pentecostais, que são cheias da unção, elas não têm ainda a sabedoria de lidar com essa situação. Eu estava vendo a pregação de um pastor, e o pastor foi dizer que o homem tem direito de ter depressão. O homem cheio do Espírito Santo pode ter depressão? Aí disse que se levantou a mulher do meio da igreja e pegou assim, claro que não, um homem cheio do Espírito Santo não tem depressão. Um homem cheio do Espírito Santo não pode ter depressão. Aí ele olhou para ela e pegou assim, me diga uma coisa, um homem cheio do Espírito Santo pode ter problema na vista e pode
Usar óculos? Um homem cheio do Espírito Santo pode ter problema no coração e usar uma ponte de safena? Um homem cheio do Espírito Santo pode ter problema no estômago e tomar omeprazol? Por que daqui para cima é uma coisa e daqui para baixo é outra? Existe depressão por demônio? Existe, quando há pacto de feitiçaria anteriormente que ainda não foi quebrado totalmente. Quando a pessoa ainda não conseguiu se engajar totalmente nos caminhos do Senhor Jesus, a opressão do pacto continua através dos demônios oprimindo aquela pessoa. Amém? Tem respaldo bíblico para isso? Tem. Tem respaldo bíblico para quem está no pecado também, está em depressão? Tem. Davi passou por isso. No Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Davi ficou oprimido porque estava com o pecado guardado dentro do seu coração. Existe. Mas também tem depressão por outras causas científicas, na saúde, de hormônios que está em deficiência no corpo humano. Então nós não podemos endemonizar uma pessoa que está oprimida, uma pessoa que está depressiva. Não podemos terminar de matar a pessoa, de criticar e tornar a vida da pessoa mais pesada ainda. A igreja precisa ter sabedoria. Glória a Deus. O que é que você acha, pastor Tiago? Me diga aí. Como é que você vê o resto dessa caminhada aí desse? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Fazendo um pouco diferente aqui, né? Uma dupla aqui na ministração. Fizemos isso uma vez, há algum tempo atrás. Pode ficar aqui, pastor. Fizemos uma vez e a pastora teve a ideia de fazermos novamente, né? Depois de quarta-feira. E a pastora, quem já frequenta a igreja aqui há algum tempo já sabe, né? Que a pastora, ela não lança uma palavra de forma superficial, a mensagem. Ela tenta se aprofundar ao máximo, né? Dentro daquilo, e é isso que ela está fazendo já há quase 2 semanas. Na passagem, né? De 1 Reis 17, 18, agora entrando um pouco no 19, né? E para nós absorvermos ao máximo do que a palavra tem para nos falar. E já nessas passagens já vimos tanto, né? Já aprendemos tanto. Já aprendemos acerca da infidelidade do povo de Deus, de Israel, da história, do contexto histórico, político e religioso que eles viviam naquela época. Por que Israel, o povo escolhido de Deus, né? Por que Israel se corrompeu tanto dessa forma, a permitir que uma mulher venha derrubar os altares do Senhor, a permitir que uma mulher chegue a matar os profetas de Deus e levante altares para obrigar o povo a adorar a Baal, os Baalins, né? Que é o plural de Baal, é Baalins, né? Como o povo chegou a isso tudo, e a pastora explicou, né? 2 vezes a pastora explicou todo o contexto do que aconteceu desde a morte do rei Saul até esse momento em que nós estamos aqui já há quase 2 semanas ministrando, amados. E aprendemos, né, que durante todo esse momento, mesmo num período em que a maioria estava corrompida, idólatra, rendida a falsos deuses, a uma falsa adoração, né? Como nós nos percebemos dessa mesma forma nos dias de hoje, amados. Dessa mesma forma, mesmo dentro das igrejas, amados, tem entrado culto estranho, fogo estranho. De Cristo em muitos lugares não tem sido mais o centro da palavra, nem o centro da igreja, mas cada vez mais tem sido o interesse do homem e da mulher que tem se tornado o centro da palavra, o centro da igreja. Cada vez mais é aquilo que o homem e a mulher deseja. Se é prosperidade, é prosperidade. Material, se é material. Se é sentimental, é sentimental. Se é importância, é importância, né? E cada vez mais isso tem invadido dentro da igreja. E eu cheguei a ministrar algumas semanas atrás que hoje em dia nunca a igreja foi tão grande no Brasil. Nunca, somos quase 40% da nação, amados. No Nordeste ainda é muito pouco, mas no Sul, Sudeste, Centro-Oeste é muito grande a quantidade de evangélicos lá. Nessas regiões já é quase tão grande quanto a quantidade dos nossos irmãos católicos. Amém? Mas apesar de todo esse crescimento da igreja, a gente não vê a transformação
do nosso país. Pelo contrário, a gente vê cada vez mais uma degradação da nossa nação. O que demonstra que esse crescimento da igreja não foi um crescimento real, não foi em qualidade, mas foi em fermento. Porque aqueles pouquinhos de 25, 30 anos atrás, quando não éramos nem 10% da população, quando eu era o único crente na minha sala de aula, né? Por muitos anos eu fui o único crente da minha sala de aula. Esse pouquinho fazia uma diferença tão grande. E hoje somos tantos e fazemos tão pouca diferença. Nesses dias aqui, Jezabel matou todos os profetas de Deus, tirando Elias e outros 100 que tinham sido escondidos pelo Obadias. Por Obadias, que era servo do rei Acabe. Ele escondeu de 50 em 50, ele esconde lá num buraco, e alimentava com pão e água. Era o que dava para fazer, para alimentar esse tanto de gente. Era pão e água, e era glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, amados. Glória a Deus. Ou seja, os que não estavam mortos, que era a maioria, estavam escondidos, não podiam exercer seu ministério de profeta, porque se fosse exercer seu ministério, eram mortos por Jezabel, pelo instrumento do inimigo. Só havia um profeta naquele momento que exercia o seu ministério, que era o profeta Elias. Mas esse homem sozinho mudou a realidade da nação. Esse homem sozinho fez a diferença. E é isso que Jesus nos fala também no Sermão do Monte, Mateus 5, quando ele nos chama de o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra é invisível, você não enxerga o sal na comida, mas vai comer sem sal, para você ver se ele não faz falta. Faz falta. Está faltando um salzinho, ele não aparece, mas faz toda a diferença. Assim temos que ser nós. Não aparecemos, mas fazemos a diferença de forma que é perceptível, amados. Elias fez a diferença. E ele nos deixa aqui esse exemplo, essa inspiração, para nos inspirarmos na fé e na fidelidade do homem de Deus. Não havia momento pior para adorar e servir a Deus do que aquele. Mas Elias não se acovardou. Vai dizer, Elias não teve medo? Elias teve medo, amado. Elias pediu a morte, de tão triste, angustiado, amargurado que ele estava por toda aquela situação com o seu povo. Ele estava triste, profundamente triste, amados. Mas ele não desistiu de fazer a obra. Hoje em dia para nós é muito fácil fazer a obra de Deus, amados. Para ir longe tem ônibus, tem carro, tem Uber, tem bicicleta, tem moto. Elias ia a pé, caminhava 200 quilômetros num dia. De Carmelo até Horebe, 599 quilômetros. 600 quilômetros do Carmelo até Horebe, e ele passou e é região montanhosa, é subindo e descendo monte, e não é montezinho assim, de praia não, que tem 25 metros de altura não, amados. É montanhas de 1.000, 1.500, 2.000 metros de altura. Um dos montes dos montes Horebe, porque o Horebe não é um monte só, é um complexo de montanhas. Um deles é o Monte Sinai. Tem 2.400 metros. Um deles, mas são vários. E é subindo e descendo o monte, 40 dias e 40 noites caminhando, porque Deus disse: Elias, vai. Oh, glória. Glória. Deus também fala da mesma forma conosco, amados. Da mesma forma conosco Deus fala. Ele diz: vai. Jesus, na sua última ordenança, qual foi a última ordenança que Jesus deixou? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será, porém aquele que não crê será. Olha só, a pastora Rosângela já falou hoje, muitos pegam a palavra de Deus e só pegam a bênção. Só pegam a bênção para si, só quer saber, usa a palavra de Deus como se fosse um menu de restaurante, à la carte. Isso aqui eu quero para mim.
esse daqui eu não quero, esse aqui não é para mim, esse aqui é para o irmão acolá, esse aqui é para placa tal, esse aqui é para os irmãos lá dos Estados Unidos, essa passagem aqui não é para mim. A palavra de Deus, amados, ela é fiel, e ela serve por completo para conosco. A pastora Rosângela uma vez compartilhou uma mensagem lá no nosso grupo da igreja, né, a mensagem do arrebatamento, Elias, mãe. Do que sucedeu a Moisés? Esqueci o nome dele. O Josué? Josué. Uma passagem de Josué, né, que fala, né, que para meditar no livro desta lei dia e noite, né, que a senhora compartilhou. Aí ela recebeu uma mensagem no privado de um irmão que disse que não concordava com a palavra de Deus. Não é nem com a pastora, porque a pastora nem pregou, ela só postou a passagem. Não concordava com a palavra de Deus, porque nós estamos na graça. O Velho Testamento está rasgado para essa pessoa. Ou seja, é a Bíblia à la carte, só quer o que é bom. Agora a parte que fala de compromisso, de fidelidade a Deus, isso poucos querem. E aqueles que querem, a maioria é de boca para fora, porque nas ações, nas obras, nos frutos, nós não vemos. E de responsabilidade, porque Deus disse assim para Elias: Elias, ora. Precisava Elias orar para Deus fazer alguma coisa? A gente tem que tirar um exemplo de tudo que a palavra de Deus nos ensina. Deus quis mostrar assim: olha, eu posso fazer, e eu vou fazer, mas eu não tiro a sua responsabilidade de buscar, de orar e de estar em comunhão comigo para fazer aquilo que eu quero na vida dos meus escolhidos. É isso aí. É isso aí. E existe hoje em dia, como a pastora já falou aqui, desde o início até agora, existe sempre uma cobrança sobre o que o outro faz. O outro nunca faz o suficiente. O outro nunca é bom o suficiente. O outro nunca é o suficiente em nada. E nunca, dificilmente, nós olhamos para dentro de nós mesmos. A palavra de Deus não é uma arma que aponta para lá, é uma arma que aponta para cá. Que aponta para cá. Quem utiliza a palavra de Deus para examinar a vida do outro, está gerando juízo sobre si mesmo. A palavra de Deus é instrumento para analisarmos a nós mesmos. E tendo nós alcançado transformação de caráter, renovação de mente, transformação e renovação de vida, possamos trabalhar para que a mesma obra que Deus realizou em nós possa realizar na vida dos nossos irmãos, Pastor que Thiago, ainda não chegaram nesse mesmo estágio. Eu não lembro totalmente como foi que você falou naquele dia sobre Elias. Aquilo ali, eu lembro, mas assim, teve uma passagem que ficou muito marcante ali, não foi? Eu queria que o pastor Thiago falasse sobre isso daí. Estou ansiosa para ouvir isso daí. Vou chegar lá, pastora. Vou chegar lá. Amém? E nós vemos essa trajetória do profeta Elias toda, né? Desde a primeira, ele já é apresentado, né? Elias, o tisbita, que profetizou que não haveria chuva enquanto ele não lançasse a palavra, né? E ali Deus cessou as chuvas. Aí tem gente que fala, né, que Elias profetizou antes de Deus ter determinado ele profetizar, né? Existe essa, mas eu lembro que a Sara, em outra vez que a Sara ministrou essa palavra, tem lá do Pentateuco, lá na parte da lei, tem a palavra que Deus disse a Moisés, que quando o povo de Deus se voltasse contra ele, voltasse novamente a adorar falsos deuses, ele cessaria a chuva sobre a terra. Lembra que a senhora leu essa passagem? Mesmo que o profeta Elias tivesse dito por conta dele, sem ter tido contato com Deus primeiro, ele estava em acordo com a palavra de Deus. Diga aí para o seu irmão: esteja em acordo. Esteja em acordo com a palavra de Deus. Esteja em acordo. E o Deus vai honrar. Glória a Deus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. E passado isso tudo, amados, nós vimos ali
profeta Elias ali fugiu. Ele fugiu de Jezabel. Ele fugiu daquela mulher terrível. É claro que ele não ia ignorar a ameaça de uma mulher que já tinha matado tantos profetas de Deus. Ele não ia achar que isso era meramente um blefe. Caô, né? Como fala? Isso aí é caô. Né? Não, amados. Ela já tinha matado tantos profetas. Ele sabia que a ameaça era real. E naquele momento, como a pastora ministrou quarta-feira, que o profeta Elias chegou para Acabe, mandou: olha, Acabe, chama todo Israel, todos os profetas de Baal, chama aí, e manda eles sacrificarem ao falso Deus deles, que eu vou sacrificar o meu Deus, ao Deus de Israel. Apesar de que Israel naquele momento não adorava a Deus. Aí mandou lá, e Acabe fez aquela comoção, mandou chamar aquela multidão. E os profetas de Baal levantaram seus altares, realizaram seus sacrifícios, clamando a Baal do nascer do sol até o meio-dia, e nada de Baal se manifestar, nem em vento, nem em voz, nem em trovão, e nem muito menos consumindo o sacrifício, nada. E cada vez mais que o dia ia se aproximando do meio-dia, os profetas de Baal clamavam mais alto, e eram 450 se revezando. Eram 450 profetas de Baal se revezando nesse clamor. E nada de Baal. Daqui a pouco eles pegavam os espetos, porque é uma prática dos profetas de Baal. Eles pegavam os espetos e começavam a espetar a coxa. Enquanto eles clamavam, eles espetavam a coxa. Eles se flagilizavam para que o Deus Baal pudesse ouvir o clamor deles. Daqui a pouco Elias, chegando perto de meio-dia, Elias começou: clamem mais alto, talvez ele esteja dormindo. Começou a, como fala, Deus está surdo. Tirar uma onda. Tirar uma onda dos profetas. E nada. Ele disse: pois terminaram? Estou aqui desde que o sol nasceu até agora, nada. Já era mais agora, meio-dia. Está na minha hora. Está na minha hora de eu invocar o meu Deus. E ele ali então reergueu o altar que Jezabel havia derribado. Reergueu aquele altar com pedras. Não precisa ser algo sofisticado, não precisa ser um negócio de ouro, de prata. Ele pegou ali algumas pedras, 12 pedras. Cada pedra representava cada tribo de Israel. E ali reergueu o altar do Senhor. O teu coração, a tua vida está em ruínas. Pega essas ruínas e ergue um novo altar na presença de Deus. E sacrifica o teu coração ao Senhor. Basta querer restaurar o altar que está quebrado. O Senhor diz: restaura o altar. Ele levantou o altar, colocou ali os pedaços de carne ali para sacrifício e fez um córrego ao redor, uma vala ao redor do altar todinho. Fez a vala, do tanto que ele disse que era uma vala grande, porque nessa vala dava para semear 12 medidas de semente. São 12 litros, né? Pega um recipiente aí, 12 litros, enche de semente, há um espaço suficiente para semear essa quantidade de semente, né? Ou seja, era uma vala bem grande. Profeta não tem preguiça não, amados. Profeta não tem preguiça não, viu? E ali não busca fazer a vontade de Deus da forma mais conveniente e mais fácil. Ele faz na obediência da forma que Deus determina. Porque se não for assim, você não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem que ter obediência. E ali ele fez lá e colocou água nessa vala. No primeiro momento que ele invocou o nome do Senhor, o Senhor se manifestou consumindo com fogo todo aquele sacrifício. E a palavra fala que ele ainda lambeu as águas. E naquele momento, quando Israel, porque não era só os profetas de Baal e Acabe que estavam ali, não, eram muitos, todos os representantes ali das 10 tribos que ainda estavam em Israel, porque as outras 2 estavam em Judá. Naquele momento ali, todas as 10 tribos, quando viram, se prostraram com o rosto em terra, porque sabia que ali estava o verdadeiro e único Deus. Ali estava. Aleluia. Foram enganados,
por falsas promessas de uma mulher que falava de mentiras, que prometia coisas que eram agradáveis ao coração do homem, mas que não alimentava o seu espírito. Cuidado com o que agrada teu coração. Muito do que agrada o teu coração degrada a tua alma. Oh, glória a Deus, aleluia. Vaidoso é o coração do homem, né? Verdade. Desesperadamente corrupto. E ali Israel se prostrou e Elias falou para o povo: vê aí, esse é o verdadeiro Deus. Já estavam vivendo uma apostasia, né, pastor? Já? Eles foram só pelo espetáculo. É? Porque o povo gosta de espetáculo. Mas Deus fez com que eles fossem assim mesmo, para ver que Deus é Deus, que não tinha embuste ali, que era Deus quem estava fazendo ali o negócio, e que era Deus quem estava restaurando o altar. Diga aí para o seu irmão: restaure o altar. Restaure o altar. Eu não sei em que área da sua vida. Restaure o altar. Em alguma Restaure área o altar precisa do do altar Senhor. ser restaurado. Oh, aleluia. Eu estou restaurando o meu altar. Oh, glória. Eu estou pedindo uma visão nova a Deus, uma compreensão maior a Deus. Eu estou vivenciando essa restauração. Amados, entendam que altar, naquele momento o altar era realmente um objeto físico que foi destruído por Jezabel, mas foi reedificado por Elias. Nós sabemos que hoje em dia nós não precisamos de altares para sacrificar a vida de outros animais por causa do nosso pecado. Nós sabemos que o altar do madeiro, da cruz, do Calvário, foi sacrificado o derradeiro sacrifício, que é o Cordeiro vivo. Oh, glória a Deus. Ali, o preço das nossas vidas foi pago ali. Amém? Mas entendo que é o altar nos dias de hoje, amado. O altar que está derribado dentro de nós, amados, é o orgulho, é a vaidade, é a avareza, é falar mentira, é a linguagem obscena, é o olhar e o dedo de julgamento, de apontamento, é a falta de amor, a falta de misericórdia para com aqueles que são mais necessitados, angustiados, perseguidos, porque isso é a própria definição de ímpio. A impiedade é o que? É a ausência de piedade, é aquele que não tem piedade. E piedade é o que senão misericórdia? E só tem misericórdia quem ama. Não é verdade, pastor? É verdade. Reedifique esse altar. Não permita que o inimigo continue usando dos teus maus sentimentos, dos teus traumas, das tuas angústias do passado, das tuas limitações do teu eu carnal, para manter o altar do Senhor dentro de ti derrubado. Mas coloca por terra esse inimigo. Derribado está o inimigo das nossas vidas, e o altar do Senhor dentro de nós está edificado na rocha, na rocha inabalável. E ali, quando o povo viu que Deus se manifestou e consumiu o sacrifício, Elias falou: está vendo, esse é o verdadeiro Deus. Agora pega e mata esses profetas de Baal. E foi lá, e o povo que estava lá, que certamente eles estavam esperando ver a morte de Elias, porque Elias estava há anos se escondendo. 3 anos, há pelo menos 3 anos se escondendo. Elias estava, e certamente eles estavam para ver ali a morte do último profeta. Mas eles chegaram ali, não tinha como diante da presença do Senhor, aquele povo continuar com os olhos fechados, com o coração cerrado, com os ouvidos tapados. Tinham que se render ao Senhor naquele momento. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor, porque Ele está aqui. Glória, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Glória. Onde houver 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei no meio de vós. E nesse meio aqui está sendo pregada a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. E observe bem, o simples leitura da palavra não é pregação. Sabia disso, pastora? A simples leitura da palavra não é pregação.
porque a leitura pode ser tirada do contexto e da intenção que Deus tinha com a sua palavra que foi lançada sobre a tua vida. Pode ser distorcido, porque sabe quem foi que pregou também essa palavra, mas pregou de forma fraudulenta? Satanás. Você sabia que Satanás pregou? Jesus, 40 dias e de jejum no deserto, o Satanás usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Usou o Salmo 91: te lança daqui abaixo, porque o povo lá embaixo, quando te vê, os anjos do teu Pai te segurando, certamente te adorarão, porque assim está escrito: aos teus anjos dará ordem que te guarde para que não tropeces. Usou o Salmo 91 para tentar Jesus. E Jesus diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Oh, glória a Deus. Para você conseguir rebater uma falsa palavra, você precisa conhecer a verdadeira palavra. Então conheça, ouça. O que é que Jesus fala por meio de João às igrejas da Ásia? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Quem tem ouvido, glorifica ao Senhor. Ouça a palavra de Deus. E ali o próprio povo que foi assistir a morte de Elias se rendeu ao Senhor, e pela palavra de Elias matou os falsos profetas, matou os profetas de Baal, todos os 450. E Acabe ficou só olhando. Acabe ficou meio confuso, né? Deve ter ficado meio confuso. Imagina ali, seduzido por uma mulher endemoniada, todo o seu entendimento deturpado, seguindo no pecado dos seus pais, né? Num contexto em que ele estava de vida totalmente errado, desde criança, desde Jeroboão, que já veio trazendo a maldição já. E aí, imagina aí, e de repente, pela primeira vez ele vê Deus se manifestar. Pela primeira vez. Ficou ali, né? E aí Elias pegou e fala para Acabe, ó, e diz assim para Acabe: Acabe, vai, come e bebe, porque vai vir chuva. Fazia 3 anos que não chovia. Que ele tinha dito que não terá chuva sobre a terra enquanto ele não profetizar que haveria chuva. E ali ele pegou e disse: vai, Acabe, come e bebe, porque vai vir chuva. E ali, né, ele falou, mais uma vez ele falou, sem saber. Aí ele pegou e disse, né, pro servo dele, né, porque cada profeta ele tinha um discípulo, uma pessoa que aprendia com ele também, né. Existia até escola de profetas nessa época, apesar de que tinham sido destruídas por Jezabel. E ali ele pegou e estava orando. Aí mandava o seu servo dizer: vai lá, sobe no monte e olha para a banda do mar e vê se tu vê alguma nuvem, se tu vê alguma coisa. Aí o servo menino ia lá, não via nada, voltava: olha, meu senhor, não vi nada. Aí ele orava de novo: agora vai de novo. Ele voltava e disse: ainda nada. Vai 7 vezes. Foi 7 vezes. Tá vendo? Ó, quem tem fé não desiste. Quem tem fé não se contenta. Não se contenta enquanto não vê a manifestação do poder de Deus segundo a sua fé. Isso quando você está em acordo com Deus, com a sua palavra. Você não pode esperar enxergar os milagres se você não está debaixo da obediência. Mas se você está, viu, irmão Fabiano? Eu sei que você fica feliz, o olhinho brilha ouvindo a palavra de Deus, né, irmã Orismar? Gisele ali intercedendo. Eita Deus. Oh glória. Lidiane ali também, né, irmã Lídia? Se você está debaixo da obediência, você vai ver o poder do Senhor. Não se contente. Não se contente enquanto você não vê a manifestação desse poder. Não se contente, viu, pastora? A senhora é a mulher mais obediente que eu já conheci na minha vida. A senhora já viu muito milagre. Nós vemos milagre quase todos os dias, né, pastora? Mas muito mais a senhora vai ver ainda. A
senhora sabe que eu tenho muita responsabilidade com a palavra de Deus, que eu não falaria algo assim responsavelmente. Oh, glória a Deus. 7 vezes ele mandou o menino ir, e na 7ª ele voltou dizendo: olha, profeta, eu vi uma pequena nuvem saindo como se fosse do mar, no tamanho e no formato da mão de um homem. E ele diz: pois vai, avisa a Acabe que tome e prepare o seu carro e se apresse e vá para Jezreel, e vá até Jezreel, porque grande chuva está a caminho. E a palavra fala que em pouco tempo o céu se escureceu e se fechou. E olha só o mistério, que às vezes a palavra tem tanta coisa, tanta sucessão de poder, de coisas grandiosas, que tem detalhes às vezes que passam desapercebidos, pastora. A palavra fala, ó, que Elias mandou o seu servo avisar Acabe que ele preparasse o seu carro. O carro não é um carro desse que está aí na garagem, amados. O carro era o quê? Era uma carroça levada por cavalos, né? Uma carroça levava uma charrete, uma coisa assim. Carruagemzinha. Uma carruagem, né? E ele preparasse e fosse para Jezreel, né? E aí ele foi, e Acabe foi adiante. Ele foi primeiro, ele saiu primeiro de carro movido a cavalos. Mas a palavra fala que Deus levou Elias adiante de Acabe até este lugar. Elias a pé, tendo saído depois, chegou em Jezreel antes que Acabe chegasse. Olha que mistério é esse, amados. Olha que até o transporte, mesmo mistério de Filipe, até o transporte Deus providenciou. Como é que esse homem ia chegar? Ele era maratonista? Né? Eita Deus. E ali ele foi. Só que quando Acabe chegou em Jezreel, ele mandou avisar, ele avisou para Jezabel tudo o que havia acontecido em Horeb, tudo o que havia acontecido naquele lugar. E ali, quando Elias invocou o Senhor, Deus se fez presente, e Elias e o povo de Israel matou os profetas dela. Acabe falou, e ela pegou e mandou avisar Elias. E o recado era o seguinte, está escrito lá no capítulo 19, versículo 2: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel ameaçou Elias até o dia de amanhã. E o que é que a palavra fala no versículo seguinte? Temendo, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Ou seja, em Berseba ele deixou o seu moço e seguiu sozinho dessa vez. Dessa vez não tinha ninguém com ele, ele estava só. A palavra diz que quando ele foi ameaçado, Elias temeu e tentou livrar a sua vida, não é verdade? Aí a gente vê mais uma lição para trazermos hoje em dia. Às vezes, amado, a gente vê nos dias de hoje as pessoas que às vezes batem no peito e dizem: eu estou fazendo a obra de Deus, mal nenhum acontece comigo, não tem doença, não tem bala perdida, não tem criminalidade, não tem nada, não tem acidente, porque eu estou fazendo a obra de Deus, mal nenhum vai acontecer comigo. E eu vou perguntar uma coisa: você é maior do que Elias? Porque Elias, o grande profeta, ele temeu. Sabe como se chama isso, pastora? Isso se chama sabedoria, amados. A unção sem a sabedoria, ela se torna irresponsável. Irresponsável, não é verdade, pastor? É equidade, equilíbrio com responsabilidade, não é isso? Então, sabedoria, amados. Verdade. O profeta foi sábio aqui nesse momento. Ele não ignorava as questões naturais. E ele também, assim como Jesus fala, né? Não provarás o Senhor teu Deus.
Ele não ia botar Deus à prova o tempo todo, para que Deus o tempo todo livrasse a sua vida, se ele mesmo não estava tendo responsabilidade com a vida dele, né? Você tem que ter responsabilidade. Você não pode exigir, cobrar de Deus aquilo que você não faz para consigo mesmo. Se você não tem responsabilidade consigo mesmo, como você pode cobrar de Deus responsabilidade? Se você não faz por si, como você pode cobrar de Deus que Deus faça por ti? Não é verdade, pastor? É verdade. E ali, ele foi e se escondeu. Hoje em dia, se fosse hoje em dia, se Elias fosse assim um grande pastor que de repente desaparecesse, já ia ter gente dizendo: caiu, se desviou. Com certeza já ia aparecer meia dúzia de irmãos para falar essas coisas. Com certeza ia acontecer dessa forma, porque hoje em dia, amados, os irmãos não vivem mais a palavra da forma como ela está escrita. Como eu falei para a pastora hoje, é muito fácil você conhecer a palavra de Deus e se tornar um legalista, uma pessoa que só anda assim, só anda assim, só anda assim. Difícil é você viver o evangelho, amados. É muito fácil você falar para o outro o que a palavra fala sobre a vida dele. Difícil é você pegar e viver o que Jesus fala. Ame quem te odeie, ore por quem perdoe, ore por quem vos odeia, bendizei quem vos maldiz, orai por quem vos calunia. Difícil é viver isso, amados. Difícil é perdoar 70 vezes 7. Difícil é você olhar para uma pessoa que está com a vida toda errada e você tem um olhar de fé, o olhar de Cristo, de ver a obra que Deus pode fazer na vida dela. É muito fácil enxergar o inferno e a morte na vida de quem está em pecado, mas Jesus não enxergava inferno e nem morte. Ele enxergava a obra que Ele podia fazer na vida de cada um, assim como Ele fez na minha, assim como Ele fez na tua, e ainda está fazendo. Precisamos voltar ao verdadeiro evangelho, né, pastora? Verdade. E a gente fica triste, né, pastora? Porque a gente olha 25 anos de obra e são muito poucos que a gente consegue observar o verdadeiro evangelho. Não é verdade? É verdade. A gente tem paciência, muita paciência. A gente compreende os irmãos que são novos na fé, mas tem irmãos que têm 20, 30 anos de fé e ainda parecem pessoas do mundo. E às vezes pior do que muitas pessoas do mundo. Né, pastora? Eu estou falando isso aqui para deixar a igreja triste, chateada. É para a igreja despertar. É para a igreja despertar. Elias foi e fugiu. E a pastora já leu isso aqui. Ele foi. E a palavra fala ainda no 19 que ele, no caminho, depois de ter deixado seu moço, seu servo, já estava sozinho. Ele encontrou um pé de zimbro, um zimbro, uma árvorezinha. E ali pegou e se deitou embaixo e dormiu. Pegou, quando acordou, um anjo tocando no ombro dele. Quando ele desperta, o anjo desaparece, mas ele olha, tinha ali um pão assado em cima de algumas brasas. E ele pegou, comeu aquele pão e dormiu novamente. E mais uma vez, quando estava para despertar, o anjo mais uma vez, Elias. Ele desperta, o anjo desaparece. E ali tem mais um pedaço de pão. Só que dessa vez Deus fala. Deus fala. Voltou uma segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come. O anjo falou com ele: porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tendo sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só,
e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E a palavra fala que naquele momento que ele se colocou ali na entrada da caverna, ali naquele monte, a palavra fala que passou um forte vento. Mas era um vento, não era um vento qual você não tem como saber a potência desse vento, amados, porque a palavra fala que esse vento despedaçava as penhas, despedaçava as rochas, fendia os montes. Mas a palavra diz que Deus não estava no vento. Logo depois do vento veio então um tremendo terremoto, um tremor na terra poderoso. Mas a palavra diz que Deus não estava no tremor, Deus não estava no terremoto. Logo em seguida veio então um fogo poderoso. Um fogo poderoso que caiu sobre aquele monte. Mas a palavra fala que Deus também não estava no fogo. E depois do fogo, um cício. Bem leve. Vocês ouviram aí? Ouviram? Alguém já soprou bem devagarinho no seu ouvido? Ou você já ouviu aquele barulhinho que faz do vento numa janela mal aberta? Aquele assoviozinho, aquele leve assovio do vento. Recebe aí. Quando vier um vento forte, glória, que tente quebrar, que tente romper aquilo que tu construiu pedra sobre pedra, naquilo que tu foi formado como uma montanha, não temes esse vento. É apenas um prenúncio daquilo que Deus está por fazer na tua vida. Quando vier um vento, um terremoto que tente abalar e tremer as bases da tua fé e da tua vida, não tema esse terremoto, porque em breve Deus está chegando na tua vida de forma poderosa. Quando o fogo tentar queimar, tentar trazer prejuízo contra a tua vida e tentar roubar a tua fé, não tema este fogo, porque o fogo maior do que este fogo está chegando sobre a tua vida, que é o fogo do Espírito de Deus que se responsabiliza por ti. Passa por todas as provas, passa por todas elas glorificando ao teu Deus, porque tu estás sendo observado, e recebe o sopro do Espírito de Deus sobre a tua vida. Como é o nome, filho? Cício. Suave cício. Um suave cício. É a primeira vez que eu escuto essa palavra. Oh, aleluia. E a palavra diz que Deus estava naquele cício. E com aquele cício veio a palavra de Deus, veio a voz de Deus na vida de Elias. E Elias ali foi edificado, porque o homem e a mulher de Deus, ele é edificado na ordem, na determinação de Deus, porque você só se sente completo enquanto você cumpre a vontade de Deus. Se Deus não te deu ordem, você se sente inquieto. Você se sente inquieto, fica algo faltando. O que está faltando é você cumprir aquilo que Deus te manda, aquilo que Deus te ordena, porque quando você está debaixo da ordem, debaixo da vontade de Deus, Deus te fortalece, igreja, Deus te sustenta, porque o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Oh, glória a Deus. E fé não é apenas acreditar em coisas grandiosas. Todos aqueles que manifestaram a fé verdadeira não foram aqueles que creram em coisas grandiosas, mas foram aqueles que foram fiéis a Deus, e pela sua fidelidade alcançaram e fizeram grandes coisas para o reino de Deus. Glória a Deus. Amém, oh, glória a Deus. Posso terminar, pastora? Pode, claro. Eu preguei uma vez sobre essa passagem há 4 anos atrás. Quase 4 anos, né? 3 anos e meio. Quando eu fui ungido pastor nesse lugar. Lembra, pastor? Lembro. 3 anos e meio. Eu tenho 3 anos e meio de pastorado, amados.
Quando eu fui ungido, estou com 35, eu fui ungido com 32. Estou meio caminho para os 36, né? E quando eu fui ungido, eu preguei sobre essa palavra, porque eu queria falar era sobre Eliseu. Queria falar era sobre Eliseu, amados. Mas para falar de Eliseu, eu tinha que falar de Elias, porque Elias produziu muitas coisas em nome de Deus. E a palavra fala, logo depois desse momento que ele fala do cício, do suave cício, que Deus não estava no vento poderoso, nem no tremor de terra, nem no fogo, mas estava no cício, que veio calmamente e suavemente dando ordem a Elias. Uma das ordens, a última, ele deu 3 ordens a Elias, mas a terceira ordem é que ele fosse e ungisse Eliseu, a profeta, para ficar em seu lugar. E ele foi e ungiu. E quando ele chegou, tinha 12 arados. O boi estava arando, tinha 12 bois arando, e Eliseu estava no 12º, no último. Eliseu estava arando a terra. E ele só chegou assim, ó. E Eliseu, ele permite, dá aqui, ó. Eliseu chegou assim, ó, com a capa. Elias chegou assim com a capa. Eliseu trabalhando. Elias chegou assim com a capa e lançou a capa sobre ele e cobriu. E saiu andando, não disse nada. E saiu andando. Aí Eliseu viu que era Elias e disse assim: o senhor me espera eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe primeiro. Ele disse: vai, mas volta depressa, porque tu já sabe o negócio que Deus tem contigo. Tu já sabe o negócio que Deus tem contigo. Oh, glória. Ele foi: mãe, pai, Deus está me chamando. Deus está me chamando. E foi e seguiu Elias. E ali, amados, Elias terminou o seu ministério. Elias passou por 3 reis em Israel. 3 reis. Passou Acabe, passou o sucessor de Acabe, passou o sucessor do sucessor de Acabe, e estava lá Elias, firme e forte. E Eliseu como seu aprendiz. Só que aí a obra de Elias foi algo tão poderoso que Deus já tinha anunciado para todos os profetas que Elias não ia morrer, que Elias não ia passar pela morte da carne, nem a morte da carne. Sabemos que o nosso espírito está guardado, escondido junto de Cristo. Amém, amados? Mas nem a morte da carne Elias ia passar. E isso não foi um segredinho não, amados. Todos os profetas sabiam. 2 Reis capítulo 2, quem quiser ler depois. Todos os profetas sabiam, era notório, era conhecido. E quando chegou no dia do arrebatamento, e as pessoas sabiam que o dia era aquele, Deus ordenou a que Elias, na sua última missão, ele ia passar em 3 lugares. Eu vou pedir perdão que eu não vou lembrar os 3 lugares aqui agora. Elias pegou e disse para Eliseu, e disse: olha, fica aqui que eu vou ter que ir bem ali. E Eliseu disse, um deles é Beceba. E Eliseu disse: vive o Senhor, como eu não te largarei da tua presença. Vou contigo. Ele: tá bom. Chegou lá. Quando chegou lá, tinha os profetas, né? A escola dos profetas naquele lugar. E ali os profetas chegaram assim, enquanto ele estava fazendo seu trabalho, os profetas chegavam para Eliseu e disse: tá sabendo que é hoje, né? Tá sabendo que é hoje que Deus vai tomar o teu Senhor. Tá sabendo que é hoje que Elias vai ser arrebatado, né? E Eliseu estava chateado, porque ele ia perder a pessoa que ele mais admira. Ele ia perder. E Eliseu estava assim: eu sei, mano, tá bom, para com isso, cala a boca, não fala disso não, estou querendo esquecer aqui. E ele pegou e foi para outro lugar. Mas Elias disse assim: Eliseu, fica aqui, ó, que eu vou ali. Ele disse: vive o Senhor, como eu não te largarei. E foi. E lá a mesma coisa, os profetas de lá, a mesma coisa. Tu sabe, né, que Elias vai ser arrebatado hoje, né? Ficava implicando com o pobre do Eliseu. E Eliseu: cala a boca, não fala disso. Parecia que queria cutucar o pobre do Eliseu, sabe? E aí foi para um 3º lugar. Só que nesse 3º lugar foi um grupo de profetas com eles. E no caminho eles instigando Eliseu: é hoje, viu, Eliseu? É hoje. E aí chegou lá, Eliseu e Elias se apartaram. Aliás, junto dos profetas, né? Passaram o Jordão, mas para passar o Jordão, Elias pegou a capa, jogou sobre o Jordão, e o Jordão parou, se fendeu de um lado para o outro, águas, como no Mar Vermelho.
e atravessou. A capa, né, Tiago? Isso aqui é E a capa. lá a palavra fala que no caminho ele não estava invocando, clamando ao Senhor quando ele foi arrebatado, não, ele estava andando. Eles estavam andando quando de repente veio um tornado, um furacão, um redemoinho nos céus. E desse redemoinho veio uma carruagem que apartou Elias de Eliseu, uma carruagem de fogo. E ali tomou Elias e levou para os céus em direção a esse furacão que se formou nos céus. E levou Elias enquanto Elias dizia, clamava: Deus meu, Senhor meu, Deus meu, Senhor meu. Só que, antes desse momento, instantes antes, Elias chega para Eliseu e disse: olha, Eliseu, é hoje que o Senhor vai me tomar. Me pede o que tu quiseres antes que eu parta. E Eliseu chegou assim, sem jeito, né? Meu Senhor, eu não quero outra coisa, senão que tu me unjas com a porção dobrada do teu Espírito. O dobro da unção de Elias era o que Eliseu queria nada. Quem tem fé não se contenta com pouco. Da parte de Deus, especialmente unção, não se contenta com pouco, viu, irmã Sina? Viu, irmã Sina? Oh, glória a Deus. E Elias sabia como foi sério o pedido de Eliseu. Ora, um homem que tinha ressuscitado a criança, que tinha mandado parar a chuva, mandou voltar a chuva, clamou o Senhor, instantaneamente o Senhor consumiu o sacrifício, parou as águas do Jordão. Um homem que produziu tantos milagres. Ele chegou e disse assim para Eliseu: Eliseu, dura coisa tu me pediu, viu? Tá difícil, viu? Pegou pesado aí no pedido. Mas ele disse assim: mas tu me veres partir para o Senhor, tu receberás. Eu preciso dizer que Elias viu ou não viu? Elias viu. Eliseu viu Elias partir. E ele recebeu dessa unção. E logo em seguida, voltando apressadamente, ele foi testar se tinha recebido. A palavra fala que ficou a capa de Elias, né? E ficou a veste. A veste Eliseu partiu em duas e a capa ele tomou para si. Passando para voltar, ia ter que passar no Jordão de novo, né? Ele ia nadar, ele ia dar a volta. O que é que ele ia fazer? Ele ia testar a unção que ele tinha acabado de receber. Ele pegou a capa, jogou sobre o Rio Jordão, e o Jordão se partiu em dois. E ele atravessou o Jordão. E ali Deus confirmava que a mesma unção, e aliás, a porção dobrada do espírito de Elias estava agora sobre Eliseu. E eu quero, quando eu ministrei isso aqui 3 anos e meio atrás, eu ministrei que eu queria metade da unção do pastor e metade da unção do pastor para a minha vida. Mas hoje eu vi que o meu pedido foi muito pequeno. Tem que ter a ousadia de Eliseu. Eu quero o dobro da unção da pastora Rosângela e o dobro da unção do pastor Humberto. Eu quero, eu não fico satisfeito com a unção do Senhor. Quanto mais eu tiver dela, melhor. Porque quanto mais a unção, mais o reino de Deus está em mim, mais o reino de Deus está em ti. Então, igreja, pedi, dá-se-vos-á. Porque tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai vos concederá, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, igreja, pede. Se o teu pedido é justo, se você está em acordo com a vontade de Deus, pede, que você vai receber. Quem crê? Oh, glória a Deus, nos entrega, Senhor, essa porção dobrada da unção de Elias sobre a nossa vida, não para fazer de acordo com a nossa vaidade, mas fazer de acordo com a tua, para a honra e a glória do teu nome. Aliás, Senhor, não de acordo com a tua vaidade, né, que tu não tens vaidade, mas de acordo com a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém.